Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é professor Igor Iuco, eu sou docente do campus Sobral, da UFC, dos cursos de Odontologia e Psicologia. Sou parecerista do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Sou parecerista e estou coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais pela UFC Sobral e tive a oportunidade de ser facilitador do processo de treinamento, né, dos CEPs da Santa Casa de Misericórdia e do UNINTA, aqui do município de Sobral. E estou hoje aqui com vocês para falar um pouco sobre os aspectos bioéticos pertinentes em projetos de pesquisa. Justamente nesse momento em que se abre a nova seleção para a turma de mestrado em biotecnologia do ano de 2021, tá certo? Então, eu represento o programa de pós-graduação em biotecnologia aqui do campus da UFC de Sobral, que fica situado na FAMED, aqui do campus de Sobral. Esse curso ele existe desde o ano de 2008, então já tem exatos 12 anos de funcionamento. Ele recebe, né, pelos últimos 2 anos, a nota CAPES de conceito 4 nacional e já formou uma média de 115 mestres em biotecnologia, das mais diversas áreas de formação. Quando a gente fala sobre projeto de pesquisa, especialmente nessa área da biotecnologia, a gente se vê diante de diferentes modalidades, né, de construções, de estudos observacionais, que vão tanger uso de documentos, né, chamados de fontes secundárias, quando eles já passaram por uma interpretação por outrem, ou por vezes estudos pré-clínicos, que vão envolver desde cultivo de células, em ambientes laboratoriais controlados, que a gente chama de estudos in vitro, ou também em vivo, né, quando a gente utiliza animais, e também estudos de intervenção ou clínicos, né, desde uma fase chamada de zero ou subclínica, né, com doses abaixo das recomendadas por clínica, que seria uma metodologia alternativa, ainda não aplicável para todos os modelos experimentais, e, de fato, né, reconhecidamente, né, nas fases clínicas do tipo 1, né, que seriam os testes de não toxicidade, né, prévia em pequenos participantes, até os estudos de fase 4, né, pós-comercialização, né, que seriam possíveis de serem desenvolvidos no âmbito de pesquisas clínicas. Então, seja qual for a sua linha de trabalho, né, seja um delineamento de pesquisas laboratoriais, até de fase clínica, dentro desse campo da biotecnologia, para que o seu projeto tenha sucesso, o planejamento é fundamental. Então, todo projeto ele começa a ser construído de acordo com as etapas de um projeto de pesquisa, especialmente na seção de metodologia, existem os aspectos bioéticos e legais, que são de interesse aqui para a nossa discussão. Quando a gente fala de bioética, normalmente os projetos devem ser apreciados por uma junta de professores e pesquisadores, que a gente chama de colegiado. Mas existem alguns casos que não é necessária essa apreciação, tá certo? Mas, de todo modo, né, para que uma pesquisa seja um sucesso, a sua execução seja tranquila e viável, factível, é importante que a gente considere, no ato de elaborar, de planejar essa pesquisa, já considerar os aspectos bioéticos e legais. O que a gente entende com o nome de bioética, né? Bioética seria um conjunto de condições necessárias para que eu consiga administrar um projeto de pesquisa que oriente de forma responsável o cuidado com a vida humana, com a vida animal e com o meio ambiente, né? Existem projetos que acabam conjugando essa tríade, certo? Mas a gente tem que avaliar
todo esse conjunto, porque às vezes um conjunto, né, de uma amostra derivada de planta que vai ser testada in vitro no laboratório e mais posteriormente clínica vai envolver todos esses elementos. E será que existem normas, resoluções, legislações que acabam normatizando esses estudos e tendo uma implicação bioética antes da gente iniciar o estudo? Então, para a gente realmente elaborar um bom projeto de pesquisa dentro da área biotecnológica, pensando nessa primeira vertente das pesquisas com seres humanos, é importante que a gente lembre de 4 princípios bioéticos básicos que acabam regimentando as pesquisas conduzidas com seres humanos aqui no Brasil, né? Então, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 466, que foi publicada no ano de 2012, é destas legislações, de fato, a mais importante. Ela cita contextos importantíssimos para que a gente possa elaborar nosso projeto de pesquisa, como a não maleficência, ou seja, toda pesquisa deve ter riscos mínimos, já que toda pesquisa com seres humanos apresenta algum tipo de risco. A beneficência, que pode ser direta ou indireta. Em ambos os casos, as pesquisas se mostram pertinentes. Os conceitos de justiça e equidade, ou seja, especialmente quando a gente lida com grupos vulneráveis. Então, existem condições, né, em que o indivíduo ele não está dotado de toda a sua capacidade de julgamento, né? E aí você poderia considerar esse indivíduo dentro de grupos vulneráveis. E isso tem uma correlação, né, com o último princípio, né, da bioética principalista, que seria a autonomia. Então, o fato do sujeito poder decidir se ele participa de uma pesquisa, se ele desiste também de participar a qualquer momento, então o seu princípio de autonomia máxima que vai ser regulamentado por um instrumento que a gente chama de termo de consentimento livre e esclarecido. E na ausência de autonomia ou de idade regulamentar para o indivíduo tomar decisões legais por si próprio e ser dependente de um responsável legal, adota-se, no lugar do TCLE, um termo de assentimento, onde esse participante vai estar também assegurando, né, dentro da sua identidade, que ele assente em participar daquela pesquisa. Mas, de todo modo, esse termo não substitui o termo de consentimento livre e esclarecido que deve ser assinado pelo responsável legal. Então, além dessa resolução 466 de 2012, eu vou comentar também com vocês brevemente a resolução 510 de 2016, a Carta Circular 166 de 2018 e a resolução 580 de 2018. Então, a resolução 466 de 2012 fala que o termo de consentimento livre e esclarecido deve explicitar a justificativa, os objetivos e os procedimentos a serem realizados. Então, no modelo que eu vou mostrar para vocês, tem que se explicar, né, além do título do projeto, do que se trata esse projeto, quais são os objetivos, o que vai ser realizado por meio desse paciente, né? Vai ser feito uma coleta de sangue, vão ser feitas apenas algumas perguntas para esse paciente, né? Para esse voluntário. Quais serão os riscos e benefícios da pesquisa? Ou seja, riscos sempre eles existem, né? Então, eles vão ser mínimos, né? E na sua ocorrência, quais vão ser as formas de enfrentamento? Quais vão ser as providências e cautelas a serem empregadas? A forma de acompanhamento desses participantes, certo? Então, os riscos sempre existem, as formas de acompanhamento também, e os benefícios dessa pesquisa, né? Haverá benefícios diretos, indiretos, né? Então, vai ser uma pesquisa que contribui para o mérito científico, ou então haverá um retorno para esses pacientes, né? Geralmente, pesquisas mais de âmbito direto é que versam
para a área da farmacologia, né, o teste, né, de novos fármacos, de novos produtos, né, é mais nesse sentido que a gente vê uma beneficência direta, mas não unicamente, tá bom? A maior parte das pesquisas acabam tendo uma beneficência indireta, ou seja, você contribui, né, com aquele achado para a literatura e, mais à frente, outra população que não aquela escolhida para o estudo acaba sendo beneficiada. Então, como a gente viu anteriormente, os voluntários de uma pesquisa envolvendo seres humanos têm plena liberdade de retirar o seu consentimento, né, dentro do princípio de autonomia. Eles têm a liberdade de dar o seu consentimento e de retirar o seu consentimento, né, e deve-se garantir nesse termo a manutenção do sigilo e da privacidade dos sujeitos de pesquisa, bem como o recebimento de uma via do termo de consentimento livre esclarecido ou termo de assentimento, no caso de menores de idade, né, ou incapazes, né, de tomarem decisões autônomas pelo participante. Então, a gente já vai ver essa diferença. O termo de consentimento livre esclarecido, né, redigido com o timbre da instituição, onde é que vai ser realizada a pesquisa, né, com um espaço aonde o participante vai colocar os seus dados e vai declarar essa sua anuência, dando o consentimento, né, frente à justificativa do estudo, riscos e benefícios, né, com a descrição dos procedimentos que vão ser realizados, né, no paciente, com o endereço, né, do comitê de ética e com o contato do pesquisador principal também, para serem tiradas quaisquer dúvidas, né, então expressando a vontade, né, de cessão ou doação, né, do seu prontuário ou das amostras que dele forem retiradas, né? Então, com o máximo de precisão, embora tenha que ser um termo mais sintético, certo? Então, de cerca de 1, 2 folhas, não mais do que 3 folhas, já é mais do que suficiente para um termo de consentimento livre esclarecido. Lembrando, pessoal, que a gente está num momento ímpar de pandemia. Logo, projetos que envolvam coleta de fluidos, de amostras biológicas, tem que levar em consideração a biossegurança, certo? Então, como é que essas amostras vão ser coletadas, certo? Então, esse descritivo tem que estar bem especificado dentro do corpo do projeto de pesquisa, tá bom? Mas aqui a gente está demonstrando, né, mais precisamente os aspectos bioéticos que precisam ser celebrados. Então, em comparação ao termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de assentimento, ele acaba sendo assinado pelo participante vulnerável. O que eu entendo como participante vulnerável? Se você vai coletar alguma informação, algum dado, algum material biológico de um menor de idade, ou seja, abaixo de 18 anos, de um idoso, um portador de deficiência que acabe limitando o seu poder de decisão em participar de uma pesquisa. Então, nesse caso, esses indivíduos seriam indivíduos vulneráveis e aí eles assinariam, na verdade, uma participação voluntária que seria chamada de termo de assentimento. Então, a assinatura desse termo de assentimento não substitui a existência, né, a necessidade obrigatória de assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, o TCLE, em pesquisas envolvendo seres humanos, ele sempre vai existir, de acordo com a caracterização dessa minha população, se privada, né, momentânea ou indefinidamente, né, do seu poder de decisão, da sua autonomia, aí eles vão ter que também assinar o termo de assentimento. Numa linguagem acessível, se formos acessar crianças, por exemplo, vou trabalhar com dentinho de leite, né, dente descido da criança. Então, eu vou ter que ter uma linguagem próxima, né, do que seria compreensível por aquela criança, tá certo? Então, apenas fazendo essa observação, né, que ele pode existir nesse caso de grupos vulneráveis.
a resolução 466, ela bem especifica que existem sempre riscos e benefícios. Então, mesmo existindo os riscos, uma pesquisa ela se justifica, né, se o risco ele for menor do que o benefício esperado, como se fosse numa balança, certo? Então, o risco, que seria a expressão de maleficência, né? Então, se ele é baixo, eu teria uma expressão de não maleficência, frente à expressão da beneficência, certo? Então, dentro de uma visão filosófica, utilitarista, eu teria, né, uma expressão máxima de beneficência, de limitação de sofrimento, né, de felicidade, né, de bem-estar dos participantes de pesquisa, certo? No caso de pesquisas experimentais na área de saúde, né, então, esse benefício ele tem que ser maior ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas, que incluiriam prevenção, diagnóstico e tratamento, certo? Então, são admissíveis pesquisas cujo benefício ele ultrapassa os riscos e que também podem ser indiretos, ou seja, no caso de dimensões físicas, psíquicas, morais, intelectuais, até mesmo espirituais, que não tenham sido esquecidas, né, ou prejudicadas, né, pelos riscos teoricamente existentes. A resolução 510 do ano de 2016 já versa sobre o seguinte, ela já comenta sobre pesquisas que não precisam ser avaliadas pelo chamado sistema do Comitê de Ética em Pesquisa, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que seria o sistema CEP-CONEP. Então, se trata do caso de pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, alguma pesquisa que utilize informações de acesso público, pesquisa que utilize informações de domínio público, pesquisas censitárias, pesquisas com bancos de dados com participantes não identificados, pesquisa realizada com textos científicos somente com o princípio de revisão da literatura, pesquisa teórica sobre a prática profissional e atividade de ensino sem finalidade de pesquisa científica. Então, se você acessa, por exemplo, um banco de dados do tipo DataSUS, Tabnet, né, não necessariamente você precisaria submeter isso para o comitê de ética, né? Mas se você pretende, né, trabalhar com um TCC, fazer entrevistas, né, com profissionais de saúde, com estudantes, né, que não tenham a ver apenas com uma pura atividade de ensino, né, você deseja publicar aquilo, aí realmente você tem que ter uma avaliação de preceitos bioéticos que possam estar intrinsecamente conectados com a sua proposta de pesquisa, né? Então, uma junta de professores, de pesquisadores, um colegiado, né, dentro dessa esfera bioética, né, bem diverso na sua formação, de várias áreas da saúde, de humanidades, precisa estar avaliando esse pleito. Daí a necessidade de submissão ao sistema de CEP-CONEP. A carta circular número 166 do ano de 2018 versa basicamente sobre a questão de relato de caso e projeto de relato de caso. Embora seja raro a gente receber esse tipo de proposta, é baseado mais na raridade de algumas ocorrências de diagnóstico de casos especiais acompanhados numa prática diária profissional, né? Então, a Carta Circular 166, que versa sobre relato de caso ou projeto de relato de caso, se baseia muito mais na circunstância de raridade e na questão de não objetivar se tratar de grupos experimentais, né? Então, não se trata de experimento. Então, todo experimento é uma pesquisa nova, um projeto novo. Esse caso de relato de caso é algo que já é feito corriqueiramente numa clínica, mas dada a circunstância rara, um caso mais atípico que seria interessante registrar e documentar na forma de publicação na literatura, aprecia-se dessa maneira. Então, aprecia-se de uma maneira que a gente chama de relato de caso, onde se configura já com a anuência por escrito do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente,
né, para esse relato de caso, e aí descrevendo o que é que foi realizado, né, nesse possível paciente, nesse voluntário, nesse colaborador, né, que realmente legitimize a raridade dessa ocorrência. E no caso, né, de previsão de ocorrências de casos mais raros, atribui-se a denominação de projeto de relato de caso, como, por exemplo, uma clínica de diagnósticos, né, mais raros, né, de síndromes raras, em que você já esperaria ver triados para aquele setor essas síndromes raras. Então, já tendo-se essa previsão, de acordo com a essência, o escopo, o conteúdo, né, de trabalho, poderia-se já fazer um projeto esperando que durante 1 ano, 2 anos, sejam recebidos um determinado número de síndromes raras, né, que mereceriam ser documentadas, acompanhadas, certo? Então, somente nesses casos que não são de modelos experimentais, porque todo experimento que vai ter um grupo controle negativo, um grupo controle positivo, vai cair justamente no entendimento de um novo projeto de pesquisa. A resolução 580 de 2018 é um pouco mais recente, é até pouco falada e precisa ser mais lembrada, celebrada, porque se trata de pesquisas de interesse estratégico para o SUS. Então, são protocolos estes que contribuem de alguma forma para a saúde pública, celebrando aqueles mesmos princípios bioéticos que a gente já comentou, incluindo justiça, equidade ou redução de desigualdades ou iniquidades sociais, bem como emergências em saúde pública. Então, pesquisas realizadas em locais que integram o Sistema Único de Saúde devem reconhecer esses preceitos éticos e de responsabilidade do serviço público e de interesse social, não devendo ser confundidas com as atividades de atenção da saúde. Então, deve-se priorizar a assistência frente à pesquisa em saúde pública, certo? Então, a pesquisa ela pode correr, pode ser regulamentada, validada, desde que não interfira negativamente no processo de assistência. Um usuário de saúde jamais pode deixar de ser atendido para ele poder participar de uma determinada pesquisa, né? Mesmo que o mérito acadêmico seja importante, ele não pode deixar de ser atendido pela saúde pública, certo? Então, da mesma maneira que o usuário não pode ter essa interrupção de atendimento, o profissional, o trabalhador de saúde que venha participar também, por meio de entrevista, por meio de observação do seu procedimento realizado, ele também não pode ser atrapalhado pelo pesquisador, certo? Então, na verdade, essa resolução ela versa sobre a identidade da importância das pesquisas estratégicas para o SUS, mas ela também serve como uma cautela, uma proteção para trabalhadores de saúde, para usuários, frente à pesquisa, que não pode minimizar a assistência de forma alguma. Então, aplicando a realidade, eu preciso passar em comitê de ética um projeto de pesquisa, se ela estiver contida num dos casos abaixo, por exemplo, vou trabalhar com dente, né, que é considerado um órgão humano, um conjunto de tecidos. Eu vou trabalhar diretamente com paciente vivente. Eu vou trabalhar com um conjunto de estudantes, com profissionais. Eu vou trabalhar com uma determinada população, diretamente ou mesmo indiretamente. Eu vou acessar prontuários de pacientes, eu vou acessar digitalmente imagens que foram decorrentes de pacientes, eu vou acessar dados histológicos, histopatológicos desses pacientes, né, em bancos anatomopatológicos. Eu vou avaliar fluidos, ou seja, eu não vou avaliar diretamente o paciente, mas eu posso estar avaliando uma ferida desse paciente que possa conter micro-organismo. Então, a resposta para todos esses casos é sim. Você tem que, sim, passar num comitê de ética em pesquisa. Quando a gente fala sobre animais, né, existem várias vertentes filosóficas, de Bentham e Mill, que falam sobre conceitos, né, do utilitarismo, né? A gente trabalha nas SEUAs, né?
no país, né, nas comissões de ética de uso animal, mas com um princípio, né, utilitarista, né, negativo, que seria evitar o sofrimento. Então, nos chama mais atenção frente à beneficência a esses animais, porque eles estariam muito bem se eles estivessem, né, em outras condições. Mas, já que a gente usa eles por um benefício humano, para eles a gente teria um utilitarismo negativo. E para reduzir esse sofrimento, essa possível dor, né, que não deve existir, a gente tem que fazer o uso racional desses seres viventes, sencientes, né, de dor. Então, utilizar, né, princípios farmacológicos que amenizam qualquer tipo de princípio de dor, de sofrimento após o procedimento, né? Então, existem esses princípios dos 3 R's que legitimizam para nós a utilização dos animais, né, de ordem mundial. Esses 3 princípios se baseiam em 3 palavras do inglês, de reduce, em que eu reduziria o número amostral dos animais que seriam utilizados no meu experimento, o replace, né, ou seja, a substituição por métodos alternativos, se assim eles existirem. Em nem todos os casos a gente pode ainda se valer, né, de métodos alternativos, infelizmente, mas a ciência está progredindo nesse caminho. E o conceito do refinement, né, que seria um refinamento, um procedimento mais adequado, né? Então, a forma, né, de contenção do animal, né, mais humanizada, né, dentro da nossa visão antropocêntrica, né, sem dor e sofrimento, uma eutanásia também, sem dor e sofrimento. Então, existem legislações mais importantes que falam sobre pesquisas envolvendo animais. Essa lei, né, Arouca, 11.794, publicada no ano de 2008, então já há 12 anos que ela sim existe, é aplicada nas CEUs do país, e as resoluções normativas número 39 e 47 do Conselho. Então, a Lei 11.794, a chamada Lei Arouca, ela fala sobre a criação e utilização de animais para atividades de ensino e pesquisa científica, considerando experimentos, procedimentos efetuados em animais vivos, que envolvem, né, o estudo da sua fisiologia ou da sua patologia, mediante técnicas específicas, né, e regulamentadas pelos conselhos de medicina veterinária e pelo Conselho de Controle de Experimentação Animal, que seria o CONSER. E a morte por meios humanitários, dentro dessa nossa visão antropocêntrica, né? Onde a morte de um animal em condições que envolvam, segundo as espécies, um mínimo de dor e sofrimento associado. A resolução normativa número 39 de 2018 contribui ainda mais, né, nesse refinamento. Fala que protocolos que envolvam anestesia geral, ou seja, os chamados graus de invasividade, nível 3 ou 4, vão obrigatoriamente exigir dos seus pesquisadores uma capacitação legal e ética, ou seja, o conhecimento de princípios éticos aplicáveis a uma experimentação animal, e também uma capacitação técnica, ou seja, a habilidade, a aptidão de executar um determinado experimento com boa qualidade técnica, a fim de assegurar a confiabilidade dos dados. Então, essas capacitações elas vão ser avaliadas e reconhecidas pela CEU, onde esse projeto vai tramitar. Então, só para contribuir com os senhores, né, uma legislação bem recente, que é a Resolução 47 do ano de 2020, preconiza que tais capacitações, né, éticas, né, e técnicas são exigências, são necessidades prévias de todo pesquisador que pretende trabalhar com animais laboratorialmente para conduzir os seus estudos, as suas pesquisas, certo? Então, existem, né, essas resoluções vigentes que preconizam a necessidade, né, dos pesquisadores se adequarem antes de trabalhar com os animais. Então, hoje, no Brasil, para você começar a pesquisa com animal, todo pesquisador precisa estar capacitado no modelo experimental antes. No nosso biotério setorial da UFC de Sobral, a gente tem essas linhagens, né, de roedores. Nós trabalhamos apenas com roedores. Nós temos o camundongo suíço, né, suíço, que é uma população heterogênica.
Uma outra população heterogênica de roedores que a gente trabalha bastante é o rato uísta, né, o rato norvégico, os albinos. A gente também pode trabalhar, né, tem acessibilidade com o camundongo black, né, com o balbicê e o Spraguedale, né, o rato Spraguedale. Né? Então, a gente começa a receber, né, projetos envolvendo essas 3 outras linhagens que o nosso biotério setorial de Sobral está capacitado para receber, certo? Então, mas qual é a linhagem que eu vou trabalhar? Então, você tem que conhecer, dentro da sua proposta metodológica, né, o tipo de linhagem, seja heterogênica, como os 2 citados anteriormente, ou linhagens, né, mais próximas de uma regularidade genética, né? Então, se você quer ter uma estabilidade mais específica de um determinado conjunto genômico, talvez você precise estar trabalhando com linhagens não heterogênicas, né? Como seria esse o caso. Quando você lida, por exemplo, com amostras que não são humanas, que não são dos animais de laboratório, mas se tratam de biodiversidade, né? Existe uma lei específica, 13.123, do ano de 2015, que trata sobre essa temática, a Lei da Biodiversidade Brasileira. E lá nessa lei se especifica o que é biodiversidade. Então, essa lei é muito interessante, porque a gente atribui o conceito de biodiversidade a aspectos ambientais e mesmo aspectos de intervenção humana frente a esse ambiente, né? Então, dentro do que a gente considera como um patrimônio genético e como um conhecimento tradicional associado, que são especificados por meio dessa lei. Então, essa lei ela reconhece, né, como biodiversidade um patrimônio genético, ou seja, algo que seja procedente de fauna, de flora, fungo, alga, micro-organismo ou vírus, ou mesmo do conhecimento tradicional associado. Uma informação prática de uma população indígena, de uma comunidade tradicional, por exemplo, quilombola, um agricultor tradicional. Sejam, né, essas derivações, né, de biodiversidade, ou seja, nativas aqui do Brasil, né, reconhecidas como de fato originárias aqui do país, e que sejam coletadas in situ, ou seja, no ambiente nativo, se for no caso da floresta, né, onde essa planta se desenvolve. Ou originados ex situ, seja de uma coleção, de um comércio, um cultivo, pode ser da agropecuária, um criadouro, por exemplo, ou in silico, que seriam derivados de bancos de dados, ou de uma forma intermediária. Então, quem trabalha, por exemplo, com bioinformática, né, seria justamente nessa categoria. E é possível, né, dentro de um sistema atribuído de patrimônio genético, que a gente chama de CIGEM, solicitar certidões e atestados para que você possa iniciar o seu trabalho com esse tipo de amostra da biodiversidade nativa do Brasil. Então, quando a gente chama de patrimônio genético, não sei se vocês sabiam, mas o caju é nosso patrimônio genético, o anacardio ocidental. Né? O capim dourado, que é bem conhecido lá no Tocantins, é nosso patrimônio genético. Né? A manihot pulenta, né? a mandioca, é nosso patrimônio genético. Né? Então, se você tem a intenção de desenvolver uma tiquira, uma cachaça de mandioca, você tem que saber que trabalhar com mandioca, você tem que pedir, né, uma permissão para acesso dessa amostra biológica, certo? Se você vai remeter isso para fora do país, isso pode ter uma implicação, né, de evasão de futuras divisas frente a um tipo de produto biotecnológico que você desenvolva com uma amostra da biodiversidade brasileira. Então, não é um aspecto ético, mas é um aspecto legal quando você trabalha com uma biodiversidade brasileira. E para a gente entender o que se trataria do conhecimento tradicional associado. Então, não apenas o produto direto da biodiversidade, como o que foi manuseado, né? Por comunidade indígena, uma comunidade tradicional, quilombola, certo? O desenvolvimento de formas regulares, né? De algumas amostras vegetais, de cultivares.
E, às vezes, isso está permeado na nossa vida diária, né? No Ceará é muito comum você ouvir falar, né, sobre a farmácia popular, sobre os famosos lambedores. Então, de repente, você usa algum princípio, né, natural, né, que faz parte dentro da categoria da biodiversidade. Então, isso implicaria estar lidando com um conhecimento tradicional associado. E como que eu vou saber se o objeto da minha pesquisa biotecnológica precisa estar cadastrado no CIGEM? Se trataria de uma espécie realmente brasileira, uma espécie considerada nativa? É muito simples, pessoal. É só entrar no site do MAPA, que é a sigla do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, certo? Então, lá no site do MAPA, vocês vão procurar em recursos genéticos, espécies introduzidas. Existe uma lista de espécies introduzidas que não necessariamente se referem à biodiversidade brasileira. Então, essas espécies introduzidas, que podem ser categorizadas como lista de plantas, listas de animais, listas de espécies aquáticas e listas de pragas de vegetais, vão ser basicamente a lista de Schindler, né? Nessa lista, o que estiver contido nessa lista não é o caso de uma espécie nativa. E aí, realmente não entra dentro dessa lei da biodiversidade, que obriga o pesquisador ou a empresa que esteja trabalhando com uma biodiversidade brasileira a cadastrar o pedido de acesso a esse produto, certo? Então, é muito simples. Por exemplo, eu vou trabalhar com o frango, né? O galos domésticos. O galos doméstico está lá dentro da lista de espécies introduzidas. O Bos taurus, que é a espécie do boi. Então, ele está lá na espécie introduzida, né? O anacardio ocidental ele não está, que é o caju, né? Então, logo, por não estar nessa lista de espécie introduzida, está configurado como espécie nativa. Então, qualquer tipo de trabalho, se você vai trabalhar com a raiz, com o caule, com o fruto, né? Com a semente, então tudo isso tem que ser registrado, né, para fins futuros de você patentear um determinado produto, né, de você publicar alguma pesquisa utilizando essa biodiversidade. Então veja como é importante. Não se trata necessariamente de um aspecto ético, mas é um aspecto legal quando a gente lida com essa parte ambiental. Tá bom, Igor, já entendi. Eu tenho que citar no projeto de pesquisa essa informação de um encaminhamento ao comitê de ética, de pesquisa ou afim. Como é que eu encaminho isso? Então, vocês perceberam que para pesquisas envolvendo seres humanos em Sobral, vocês têm que enviar documentalmente através do site da Plataforma Brasil, né? E aí, a sugestão de CEP proponente para esse encaminhamento seria o Comitê de Ética da Universidade Vale do Acaraú. Precisa, nesse momento de configuração de projeto de pesquisa, vocês encaminharem para participar do processo seletivo do mestrado? Não. Mas citar que vocês reconhecem a importância desse encaminhamento, né? E vai seguir essa tramitação. Bem como a tramitação referente aos projetos envolvendo animais em Sobral. Então, a gente tem na UFC, né, uma CEO específica, né, exclusivamente para avaliar pleitos de projetos envolvendo animais, né? Eu coloquei aqui o link do site também para vocês acessarem, é o seu sobral.ufc.br. Então, nesse caso, não existe uma plataforma específica, é mais simples o processo, porque basta encaminhar para um e-mail, e aí esse e-mail vai dar todas as informações necessárias quando assim for o caso. E no caso de você estar lidando com biodiversidade, ou seja, você tem que ter esse tipo de cadastro lá no MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária. Então, você tem que enviar digitalmente, né, online, por meio de uma plataforma específica, né, que seria a plataforma do CIGEM, tá certo? E lá no CIGEM você vai ter que relacionar a espécie, né, animal, aquática, planta, de praga, e aí registrar, né, que desde um determinado período você está trabalhando com aquele conteúdo, né, que cabe dizer se tratar da biodiversidade. Então, aquelas espécies introduzidas não se tem obrigatoriedade, necessidade de registrar no sistema, tá certo? Então, aqui essa é
a interface da Plataforma Brasil. Então, na verdade, você encaminha para a Plataforma Brasil e aí ela acaba direcionando para o Comitê de Ética em Pesquisa mais próximo, né? O que a gente trabalha é o CEP da UVA, né, localmente aqui na cidade de Sobral. É o mais antigo dos CEPs. Mas não exclui, por exemplo, a possibilidade de você coletar amostras da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Então, o mais lógico, né, é que você submeta isso para o Comitê de Ética da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, certo? Então, dentro da instituição que tem o comitê de ética, e no caso de não existir um comitê de ética, acaba sendo conduzido para o comitê de ética mais próximo, tá bom? No caso da CEUA, da UFC de Sobral, né, esse é o aspecto do site, que tem as informações complementares, mas que basicamente vão explicar mais detalhadamente o processo, o passo a passo de uma submissão. Mas nesse nosso momento é importante que a gente apenas reflita, né, sobre a teoria dos 3R e da lei Arouca, né, que a todo projeto que a gente realize com diferentes modelos experimentais a gente tem que cumprir, né, a nossa certificação com não sofrimento animal. E a plataforma CIGEM, para pesquisas estas que vão envolver biodiversidade. Então, você faz um cadastro relativamente simples, né? A sua pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação vai te ajudar também a validar o seu cadastro enquanto pesquisador, e aí você pode validar, né, qual o tipo de amostra, qual a espécie que você virá a trabalhar, tudo bem? Então, esse é o nosso momento joke, já terminando aqui essa nossa discussão, aonde muitas pessoas acham todo esse processo bioético, legal, muito enrolado, né? Ah, isso é muito chato, não vou colocar isso na minha pesquisa, não. Bom, a gente está num processo de seleção, em que a gente está explicando realmente o quão importantes são esses aspectos éticos, né? Eu espero que vocês assim entendam, porque senão, né, o gatinho ele já vai dizer, né, que vocês vão ter que lutar, certo? Então, brincadeiras à parte, né? Então, essa é uma temática muito importante dentro de um projeto de pesquisa avaliado no setor de metodologia, como vocês vão ver dentro do edital para a seleção da turma de 2021.1. Eu agradeço demais a atenção. Essa aula vai estar sendo veiculada, né, no meu canal do YouTube. E em caso, né, de comentários, de perguntas, posta lá, gente. Posta lá nas redes. A gente vai se comunicar, ainda tem um tempinho, né? Então, na verdade, a partir do dia 16 já começam as inscrições, né? Hoje é dia 9 de novembro, então vai ter um tempinho ainda para vocês fazerem essas inscrições. Não bobeia não, gente. Capricha nos aspectos bioéticos e fortifica esse projeto de mestrado. Quero ver vocês ano que vem. Tá bom, gente? Então, tudo de bom. Uma boa semana. A gente se vê em breve.